Primeiro ano. Semana passada eu fiquei devendo para vocês o vídeo sobre tabelas, como colocar, como fazer uma tabela. E essa semana é a semana dos gráficos. Então eu resolvi fazer tudo num vídeo só. Vamos lá, então, essa início de estatística, onde a gente vai pegar e aprender a organizar os dados numa tabela e no gráfico. E muito importante também, que eu resolvi colocar junto aí, é como interpretar essas tabelas e esses gráficos que tem sido muito cobrado aí no Enem, por exemplo. Então, estatística vai ser aquela área da matemática em que ela vai coletar os dados, analisar e sintetizar para poder representar eles de uma forma mais amigável, tirando suas conclusões, né? Então, os tipos de dados que a gente trabalha, que são analisados na estatística, eles podem ser quantitativos ou qualitativos. Quando eu falo em dados quantitativos, eu estou falando em quantidades. Agora, quando a gente fala em qualitativo, a gente está falando de, tipo assim, coisas. Tipo, feminino, masculino, gordo, magro, mais ou menos. E, assim, é coisas que não dá para você tanto atribuir um valor, um número, né? Então a gente vai falar de qualidades, de categorias disso. Agora, nos quantitativos, a gente pode ter dados discretos ou dados contínuos. O que é um dado discreto? Um dado discreto é aquele dado que é um dado realmente, né? Como é que eu vou explicar? Quando a gente representa uma quantidade. Agora, eu tenho dados contínuos, então, que às vezes é tipo assim, que nem no PET eles dão um exemplo de altura, né? Aqui, ó, no discreto. Eu vou ver a quantidade de votos de um determinado candidato, então eu tenho um valor certo de votos. Nos dados contínuos, eu vou pegar um intervalo, eu vou representar apenas o intervalo. Então, o salário de empregados de uma empresa. Então, de 1.000 a 2.000, eu tenho 20 empregados. De 2.000 a 3.000, então isso aqui é um dado contínuo, não é uma coisa certa, é um espaço. Ou, às vezes, pode ser o dado aqui, o resultado. Então, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, de altura dos alunos, né? Então, eu vou colocar assim, como eu vou ter numa classe de 40 alunos, eu posso ter até 40 alturas diferentes, aí vai ficar bem difícil para mim colocar uma tabela com todos aqueles dados. Então, eu vou pôr de tanto a tantos alunos. Eu vou expressar dessa forma. Os qualitativos também eu divido em dois. Pode ser nominal, né? Quando, por exemplo, eu coloquei aí estado e principal rio. Então, vamos por Amazonas, Minas Gerais, São Francisco, São Paulo, Tietê. Gente, eu não estou falando que essa tabela está certa, tá? Isso é só um exemplo. Então, é um qualitativo nominal. E eu tenho o ordinal também, que é quando, por exemplo, a tabela do campeonato, a tabela do Brasileirão, primeiro lugar, vamos supor que é o time dos ativados, segundo lugar, o Remoso, o terceiro lugar, o Caudaloso, e assim vai. Então, é uma tabela de classificação, geralmente é uma tabela ordinal. Elementos que a gente tem na tabela, então, por exemplo, eu trouxe uma tabela aí de exemplo, porque de coração eu não gostei dos exemplos do PET, tá? Eu tenho o título é o que destaca, assim, vai sintetizar o que tem ali na tabela, ele vai falar o que é, onde ou quando, ele vai, tipo assim, ser uma coisa assim, bem rápida, ele vai chamar atenção para aquela tabela. O cabeçalho é que essa parte que vem logo abaixo do título, ele vai explicar o conteúdo, o que é que você tem naquela tabela. E o corpo da tabela, que é a tabela propriamente dita, né? E lembrando, cada
quadradinho aqui eu chamo de célula, tá? Então, o corpo da tabela é formado pelas células que estão abrigando os dados e sintetizados, e nessas células, né? A primeira coisa que tem na célula é uma linha indicadora, que ele não sei por que chamou de coluna indicadora, mas é uma linha. Essa primeira linha aqui, ela vai indicar o conteúdo de cada coluna que ela está encabeçando ali. Então, ela é a primeira linha da tabela, geralmente é uma linha indicadora. Ela vai falar aqui que tem. Então, por exemplo, aqui na primeira coluna, a gente tem o mês do ano. Na segunda coluna, a gente vai ter a quantidade de peças fabricadas. No rodapé da tabela, né, que vem logo abaixo da tabela, a gente pode encontrar duas coisas. A gente pode encontrar a fonte, que é da onde foi tirado os dados, da onde você obteve aqueles dados, né? Então, é como no plano de estudos tutorados de Minas Gerais, vinha sempre assim, próprio autor, tá? Então, a fonte nem sempre é o próprio autor. Ela pode ser que nem no caso aí, o livro de entrada de mercadorias em estoque para venda. Então, eu fui lá no livro e olhei quantas peças, porque todas as peças fabricadas que prontas para uso foram parar no estoque para serem vendidas. Então, é o lugar da onde você da onde você retirou aqueles dados. Ou fonte, entrevista com tantas pessoas pegas aleatoriamente em tal lugar, isso daí você vai falar da onde que foi que você tirou aqueles dados, isso que é fonte. E nota pode ser alguma explicação a mais que você queira dar, ou que se faça necessária. Por exemplo, aqui eu coloquei que foram contadas apenas as peças próprias para venda. Não foi o total de peças fabricadas, mas o total de peças fabricadas apropriadas para venda. Então, eu tirei fora aí as peças com defeito. Então, nota vai ser alguma informação que seja pertinente e necessária e que não dá para você ver ela ali nos outros elementos da tabela. Então, como que a gente organiza os dados de uma tabela? Quando a gente faz uma pesquisa ou faz um levantamento de dados, alguma coisa, nós pegamos os dados, esses dados desarrumados. Então, é necessário que a gente dê uma organizada para antes de transformar eles numa tabela ou num gráfico. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu fiz uma pesquisa sobre o tipo sanguíneo de um time de vôlei que tenha 6 jogadoras mais 4 reservas. E eu fui peguei a primeira lá, qual é o seu tipo sanguíneo? O, a outra AB, a outra O. Então, eu fui pondo aqui, tipo de uma tabela, mas tudo desorganizado, não tem ordem nenhuma. Na estatística, não só para você organizar os dados em tabela, porque eu não precisaria fazer uma outra tabelinha, assim, ó, organizando, se fosse só para fazer uma tabela, né? Se fosse só para fazer uma tabela, eu até nem precisaria. Mas é importante que a gente vai ver mais para frente que existem outras medidas estatísticas, como a mediana, por exemplo, que eu preciso saber quem que está no meio. E quem está no meio vai ser, exatamente quem está no meio, para mim poder ver uma moda, que é o que mais aparece, também fica mais fácil organizado assim. Mas então, o ideal é eu organizar meus dados, juntar os semelhantes aqui, o A, depois a B, depois B, depois os Os, para então colocar numa tabela. Aí depois que está tudo arrumadinho assim, fica fácil colocar, seja na tabela ou seja no gráfico, fica facinho. Então eu tenho lá tipo sanguíneo,
número de jogadoras. A2, AB1, B1, O6. Lembrando que a tabela eu devo colocar um título, um cabeçalho e devo colocar a fonte, né? E posso colocar a nota. Aqui eu só fiz o corpo da tabela de exemplo, mas a gente tem que pôr tudo aquilo que viu no slide anterior. E os gráficos, né? Gráfico é um jeito da gente representar geometricamente um conjunto de dados ou de pontos, né? Que ele também vai facilitar a nossa compreensão. Quando você tem uma tabela, geralmente, facilmente, você passa ela para um gráfico, né? Então, geralmente, o gráfico ele vai ter duas variáveis. Então, vai ter alguma coisa no eixo horizontal e outro tipo de dado no eixo vertical, né? Eles são muito usados em estatística e eu tenho vários tipos de dado, não só na estatística, mas nas ciências, em física, por exemplo, a gente usa muito gráfico. Então, os tipos de gráfico que tem, são vários tipos. A gente vai ver só os que foi apresentado no PET, tá? Tem outros tipos além desses. Mas os principais são esse aqui, gráfico de barras. Então, o gráfico de barra ele pode ser de gráfico de colunas ou de barras horizontais. Então, eu dei um exemplo aqui. Ó. Suponha que Pedro seja um pequeno produtor de café que colheu 300, 100, 250 e 100 sacas nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, respectivamente. Podemos representar a situação através do gráfico. Então, eu posso representar num gráfico de barras, onde eu pus aqui, ó, no eixo X, os anos das safras do Pedro, 2018, 2019, 2020, 2021. E no eixo vertical, a produção em sacas. Então, 2018 eu faço uma barra, um retângulozinho ali, que vai de 0 a 300. Depois, 2019, outro que vai de 0 a 100. Então, dá bem para olhar como que é a variação da produção cafeeira aqui, pelo menos no sítio do senhor Pedro. E eu poderia ter posto isso na outra forma. Poderia ter posto o ano de produção na vertical e a quantidade de sacas na horizontal. É o mesmo gráfico, porém apresentado de formas diferentes. E eu poderia fazer um pictograma. O que é o pictograma? Pictograma é um gráfico onde eu uso figuras, alguma figura alusiva ao que está sendo estudado, ao que está sendo analisado ali. Bom, então, como está sendo analisado café, eu vou usar 2 grãozinhos de café, né? Eu vou usar aquele... O grão de café vem assim, com 2 partezinhas dentro desse jeitinho aí. Tá muito pequenininho, né? E quando você torra, ele fica desse jeito aí. Então, café eu gosto e entendo um pouquinho. Então, vamos lá. 2018, aí eu vou colocar, ó, cada 2 grãozinhos dele se vale 50, então, em 2018 eu vou colocar 6 conjuntinhos desse. Em 2019, 100, então, vou colocar 2. Em 2020, 250, eu vou colocar 5. Em 2021, vou colocar 2. Então, isso aí é um pictograma, né? Desculpa, a pressa não deixou eu pensar alguma coisa mais bonitinha, mais legal para vocês. Outros tipos de gráfico é o gráfico de linha, né? Então, também nem entrou aí, já está aí, ó, 2018, 300, 2019. Esse gráfico de linha, ele dá para a gente sempre essa sensação aqui, ó. O café é uma cultura bianual, tá? Ele é forte de 2 em 2 anos. Eles falam que num ano ele veste o dono, no outro ano o dono veste ele, né? Ele dá pouquinho, tem se mudado com a tecnologia, mas aqui dá para ver bem essa tendência, esse gráfico de linha geralmente é usado para se analisar tendências e a tendência dele, você pode ver essa bianualidade como tendência aqui, pode ver também se a tendência é ter mais ou ter menos.
E o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Então, esse gráfico de setores é comum ele dividir assim em porcentagem. Aí você vai assim, as porcentagens aqui, ó, por exemplo, da produção cafeeira desses 4 anos desse produtor. Esse também é um gráfico muito utilizado. Interpretar gráfico. Bom, interpretar aquele gráfico lá de linha ou de coluna, é só você ir lá e olhar, né? Analisar ali. Então, o gráfico, primeira coisa que você vai interpretar no gráfico, eu coloquei como exemplo um gráfico de linha, que é o que mais aparece em Enem, né? Como é que a gente vai interpretar? Primeira coisa, nós vamos ver quais são as variáveis. Então, aqui eu tenho posição em metros e tempo em segundos. Outra coisa que a gente pode avaliar se ele está crescendo, então ele é uma curva crescente, ele tem uma tendência de aumento aqui entre 0 e 2 segundos, ele tem permanece constante aqui entre 2 e 4 segundos, ele tem uma tendência de diminuição, quer dizer, ele está voltando para trás aqui, diminuindo a posição, depois continua. Então, a gente só você tem que ficar atento ao que o problema pede. Vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, essa questão do Enem, eu peguei as questões menores, fala assim, o congestionamento de trânsito consiste em um problema que aflige todos os dias milhares de moradores brasileiros. O gráfico ilustra a situação representada ao longo de um intervalo definido de tempo. A variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, ele me deu um gráfico aqui de velocidade em função do tempo. Isso não foi da prova de física, foi da prova de matemática mesmo, tá? Porque eu dou aula de física também, então o povo às vezes reclama que eu fico querendo dar uma coisa na outra. Não, isso aqui estava na prova de matemática. Então, o veículo permanece imóvel. Se ele permanece imóvel, a velocidade dele, ele está parado, a velocidade dele é 0. Então, ele quer quanto tempo, quantos minutos, ele permaneceu imóvel, quer dizer, com velocidade 0. Com velocidade 0 seria aqui, ó. Então, entre 6 e 8 minutos. Entre 6 e 8 minutos, eu tenho quantos minutos? Eu tenho aqui, ó, 2 minutos. De 6 a 7, 1 minuto. De 7 a 8, outro minuto. Mais uma aí só para a gente também do Enem. Ele vai contar toda a história da anestesia peridural. Eu vou direto aqui para a pergunta, que a gente está meio sem tempo. Fala, com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Então, aqui ele está a força e o quanto que está, quantos milímetros entrou entre a agulha. Então, conforme a força é uma coisa. Então, a maior força aplicada, então, no caso aqui, eu tenho a quantidade de milímetro, a força, e ele quer a maior resistência à força, quer dizer, resistiu, impediu a entrada dele. Então, a gente vai ver aqui, ó, no segmento aqui, ó, aqui ele tá bem e aqui, né? Então, eu precisei de uma maior força para... Quanto que a força é maior? Então, aqui, ó, de G a H, que foi a maior força aplicada aqui. A maior força foi no ponto B e depois, como ele está pedindo segmento, de G a H. O que serviu de base para a gente, então, fazer esse estudo foi os planos de estudo tutorados de Minas Gerais, o volume 6 de 2020 e o volume 4 de 2021 do primeiro ano. Semana que vem, nós voltamos com mais estatística para
vocês. Até lá. Até semana que vem com mais estatística.